Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом, которые решения заключались в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. A guerra dos navios. Europa aperta a Rússia. Putin ameaça responder em qualquer mar. A verdade central não foi uma fala solta de Lavrov. É uma escalada em 3 níveis. Europa e Reino Unido passaram de sanções no papel para abordagens, detenções e investigação de navios ligados ao petróleo russo. A UE criou mecanismo para confiscar e vender cargas de embarcações sancionadas que sejam detidas. Putin, o almirante Viktor, Lyna e Lavrov responderam dizendo que a Rússia pode escolher navios ligados a países hostis e agir fora do local onde os russos forem abordados. Хочу обратить внимание на решение Евросоюза, которые состоялись недавно. Mr. Fix. Na área mais uma vez. A Reuters analisou o caso e mostrou que a fala de Putin ocorreu a bordo do cruzador Varyag, perto de Yuzhno-Sakhalinsk, no encerramento dos exercícios da Frota do Pacífico. Putin disse que, se apreensões europeias forem colocadas em prática, a Rússia responderá de modo espelhado e onde considerar necessário. Подразделению АТД боевая готовность номер 1. E agora, atenção, porque a guerra entre Rússia e Europa ganhou uma nova frente. Não é no Donbass, não é em Kiev, não é em Zaporígia, é no mar. A Europa decidiu apertar a rede marítima que mantém o petróleo russo circulando pelo mundo. A estratégia é atingir os petroleiros que transportam óleo russo, mesmo operando com bandeiras de outros países. Bruxelas chama essa rede de frota sombra. Moscou chama isso de bloqueio econômico e pirataria. E o problema é que a discussão deixou de ser apenas financeira. Agora tem navio de guerra, helicóptero, comando naval, abordagem e detenção em alto mar. A Reuters analisou esta escalada e mostrou que o atrito já chegou ao Canal da Mancha, ao Mediterrâneo, ao Mar Negro e ao Pacífico. Ou seja, não é mais uma disputa localizada, é uma batalha pela liberdade de navegação, pelo petróleo e pelo controle das rotas comerciais. O grande ponto de virada aconteceu no dia 14 de junho. No Canal da Mancha, forças britânicas abordaram o petroleiro Smyrtos. A operação foi autorizada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Entraram em cena os Royal Marines, a Agência Nacional do Crime, helicópteros Chinook, helicópteros Merlin e Wildcat, um avião P-8, a fragata HMS Sutherland e o caça-minas HM Sledbury. Foram 6 horas de operação. O navio navegava sob bandeira camaronesa. Depois da abordagem, ficou detido e monitorado no sul da Inglaterra. O capitão Ajay Pant, cidadão indiano de 38 anos, foi acusado pela justiça britânica de violar sanções. A mensagem de Londres foi direta. O Reino Unido não ficaria apenas sancionando navios no computador. Passaria a agir fisicamente contra eles. E foi exatamente isso que Moscou entendeu como uma mudança de regra. No dia 23 de julho, o Conselho da União Europeia aprovou o 21º pacote de sanções. A reunião ocorreu em Bruxelas. A principal figura política do bloco nesta área é Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia. A UE acrescentou mais 41 navios à lista de embarcações sancionadas. O total já ultrapassa 670 embarcações. Mas o ponto mais pesado não foi apenas adicionar nomes à lista. O pacote abriu a possibilidade de Estados-membros confiscarem e venderem petróleo, derivados e outras cargas encontradas em navios sancionados que sejam detidos. Esse é o coração da crise, porque Moscou entende que não se trata mais apenas de impedir um navio de entrar em porto europeu. Trata-se de atingir a carga, o dinheiro e a receita que sustenta as exportações russas. A União Europeia diz que faz isso para reduzir os recursos usados por Moscou na guerra.
a Rússia responde que a Europa quer impor sua própria regra acima do direito marítimo internacional. No dia 2 de agosto, a tensão avançou mais uma casa. No Mediterrâneo, a oeste da ilha italiana de Pantelleria, a operação europeia Irini abordou o petroleiro Toa Payola. A ação foi liderada pela Marinha Italiana. O navio de comando foi o ITS Taon de Revel. Uma fragata grega deu apoio no mar. Uma aeronave polonesa fez vigilância aérea a partir da base de Sigonella, na Sicília. O petroleiro havia partido de Cotonou, no Benin, e seguia em direção a Istambul. A operação tinha como objetivo verificar a bandeira, a nacionalidade e a documentação do navio. A abordagem durou cerca de 2 horas. A Reuters destacou que esta foi a segunda inspeção da missão Irini em menos de 2 semanas, depois da ação contra o South Star em 20 de julho. É isso que mudou o cálculo russo. A Europa deixou claro que quer transformar vigilância em capacidade permanente de interdição. No dia 12 de agosto, Vladimir Putin foi até Yuzhno-Sakhalinsk, no extremo leste russo. Ali, a bordo do cruzador de mísseis Variag, ele acompanhou a fase final dos exercícios da Frota do Pacífico. A reunião teve Putin e o comandante da Frota do Pacífico, almirante Viktor Lina. Putin disse que, se países europeus começarem a apreender navios mercantes russos e vender suas cargas, a Rússia responderá. Mas ele colocou um detalhe que muda tudo. A resposta não precisa acontecer nas mesmas águas. Pode ocorrer onde Moscou considerar necessário e apropriado. O almirante Lina foi ainda mais direto. Ele afirmou que a Frota do Pacífico conhece as rotas, cargas e proprietários de embarcações ligadas a países hostis. E disse que a Rússia tem capacidade para inspecionar e deter navios desses países. Então não é somente uma ameaça política, é uma sinalização de que a Marinha Russa já está olhando as rotas comerciais ligadas a Reino Unido, França e outros países europeus. No dia 13 de agosto, Sergei Lavrov completou a mensagem. Ele afirmou que a Rússia escolherá seus próprios alvos e afirmou que esses alvos poderão ser navios que operem em favor de países que Moscou acusa de transformar roubo e pirataria em política oficial. Lavrov não anunciou um navio específico, não deu uma data, não informou qual mar seria o primeiro alvo, mas definiu a lógica da resposta. A Rússia não quer ficar presa ao ponto onde seus navios forem abordados. Se a Europa agir no Canal da Mancha, no Báltico ou no Mediterrâneo, Moscou pode escolher uma resposta em outra rota. E há 3 instrumentos que a Rússia já sinalizou. Primeiro, ampliar o monitoramento de rotas, bandeiras, cargas e proprietários. Segundo, aumentar a proteção e a escolta de seus próprios navios. Terceiro, inspecionar ou deter embarcações vinculadas a países que considere participantes dessa campanha. A Rússia também continua usando a estrutura comercial que permite manter petróleo circulando fora dos serviços marítimos tradicionais do Ocidente. Navios sob diferentes bandeiras, operadores externos e rotas voltadas aos grandes compradores asiáticos. E enquanto essa guerra naval cresce, a Rússia mantém pressão pesada sobre os portos da Ucrânia. No dia 13 de agosto, a Reuters informou que a Rússia atingiu a infraestrutura portuária de Ismail, no rio Danúbio, no oblast de Odessa. Ismail é um dos principais pontos de exportação de grãos da Ucrânia. O ataque danificou infraestrutura e afetou o fornecimento de energia. A Reuters também informou que os embarques de grãos ucranianos caíram 76% na primeira metade de agosto, comparados com o mesmo período do ano anterior. Segundo autoridades portuárias ucranianas citadas pela agência, ocorreram mais de 70 ataques contra a infraestrutura dos portos do Mar Negro e 62 ataques contra embarcações desde julho. A Rússia diz que atinge logística militar, infraestrutura e navios ligados ao esforço de guerra ucraniano. O resultado prático é uma pressão econômica enorme. A agricultura representa quase 60% das receitas de exportação da Ucrânia e cerca de 90% das exportações agrícolas ucranianas dependem do Mar Negro, ou seja, Moscou pressiona a Ucrânia em 2 frentes ao mesmo tempo, no campo, pelo território, e no mar,
pela logística, pelos portos, pelos grãos e pela capacidade de gerar receita. Então a Rússia vai realmente tomar embarcações europeias? Hoje a resposta correta é: a Rússia deixou a possibilidade aberta, mas ainda não anunciou uma apreensão concreta. Putin falou em resposta espelhada. Lavrov falou em escolher os alvos. O almirante Ilina disse que a frota do Pacífico está pronta para inspecionar e deter navios. A intenção está declarada. A operação concreta ainda não foi anunciada. O risco não é apenas um navio ser parado. O risco é esta crise criar uma regra nova. Europa apreende navios ligados ao petróleo russo e a Rússia passa a selecionar navios ligados aos países que fizeram isso. E, se essa lógica entrar em ação, a guerra marítima pode sair do Mediterrâneo e do Canal da Mancha para qualquer rota estratégica do planeta. Eu sou o Mr. Fix e estive mais uma vez com vocês.